Continuando agora, turminha, da página 33 a 43, na nossa disciplina de matemática. 7. Então, mais um colega aceitou participar da brincadeira. Eram 8, agora ficou 9, ok? Vamos contornar o 9 e fazer ele mais 2 vezes ao lado. Quando a brincadeira começou, mais um colega se juntou ao grupo. Quantas crianças estão brincando de amarelinha agora? Eu tinha 9. Coloquei mais um, fiquei com... Vocês vão marcar com X a alternativa correta. Página 34. Quando a brincadeira terminou, todos foram embora. Qual número você usaria para registrar a quantidade de crianças brincando de amarelinha? Contem para mim no áudio de WhatsApp quantas crianças sobraram. Vocês estão vendo alguma criança na imagem aqui? Quero que vocês me falem. Matemática na prática. Usamos os números em muitas situações do dia a dia. Lembra que eu falei para vocês? Os números fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Observe alguns exemplos e repare o que os números estão indicando. Leve 3 e pague 2. Então, está dizendo que você vai pagar mais barato por uma quantidade maior. Ordem de classificação em um campeonato. Observem que o número 1 está acima, porque é quem chegou primeiro. Mas ainda tem mais 2 premiações, que é o número 2 e o número 3. Aqui nós temos peso de um alimento na balança, que está registrando 1 quilo. Um número que identifica o ônibus, ok? Você já tinha percebido que os números aparecem em diferentes situações do nosso dia a dia? Vocês sabiam disso? Se sim ou se não, me contem no áudio no grupo de WhatsApp. Em quais outros exemplos de situações em que nós usamos os números? Vocês conseguem pensar? Dê um exemplo para mim, ok? 3. Responda as questões para descobrir como os números fazem parte da sua vida. Essas respostas são pessoais e podem ser feitas sim com auxílio do papai, da mamãe ou de algum responsável, ok? Qual o número do calçado que vocês usam? Qual é a sua altura? Quantos anos você tem? Quantos irmãos você tem? Tudo isso, esses registros são feitos através dos números. Se tiver irmãos, escreva os nomes deles em ordem de idade, do mais velho até o mais novo. Vamos supor, eu tenho um irmão de 12 anos e eu tenho 10. Um exemplo, eu vou colocar primeiro o nome do meu irmão, que tem 12, e depois o meu nome, porque eu tenho 10. Então, do maior para o menor. Quem é a pessoa mais velha da sua família? Quantos anos ela tem? Quem é a pessoa mais nova da família? Quantos anos ela tem? Qual é o número da sua casa? Hora de praticar. Simone e Rafaela colecionam chaveiros. Anote a quantidade que cada uma tem. Então, nós vamos contar quantos chaveiros ela tem e registrar o total aqui do lado. Quantos chaveiros Rafaela tem e registrar a quantidade ao lado. Depois de vocês somarem, contarem quantos chaveiros cada uma tem, vocês vão marcar um X em qual das amigas tem mais chaveiros. Quantos chaveiros uma amiga tem a mais que a outra? Pode colocar assim a quantidade e a palavra a mais. Bruno e Daniel colecionam carrinhos. Anote a quantidade que cada um tem. Então, nós vamos contar a quantidade dos carrinhos primeiro e depois registrar a quantidade do lado, ok? A mesma coisa com os carrinhos do outro amiguinho. Qual dos dois amigos tem menos, agora é menos, carrinhos? Marquem com X a alternativa correta. Quantos carrinhos um amigo tem, presta atenção, a menos do que o outro? Página 38. Flávia, Lidiane e Manuel estavam jogando boliche. Complete o quadro com o número de pontos de cada jogador. Então, Flávia tem quantos pontos? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Registra aí do lado número 7. Lidiane, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manuel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Lembrando que os 4 números aqui estão feitos de tracinhos, mas podem ser feitos de quadradinhos, desde que dê o resultado 9. Pinte de azul a linha de quem marcou mais pontos. Então, quem fez mais pontos, eu vou marcar com
o lápis de cor azul, ok? Aí depois, pinte de verde a linha de quem marcou menos pontos. Quem fez menos pontos, pessoal? Nossa amiguinha Lidiane. Então, eu vou marcar agora com a cor verde, o da Lidiane, ok? Complete a amarelinha com os números corretos. Bem, essa amarelinha, ela tá na sequência... O número 1 está em cima e o número 10 está embaixo. Então, eu começo aqui de cima, ok? 1, 2, 3, então o número está de cima para baixo, do 1 até o 10. Assim que vocês vão completar a amarelinha. Aí vocês vão responder na A. Escreva os números da casa em que Larissa vai pisar no percurso de ida depois do 8. Depois do 8 vem 9 e 10, ok? Escreva os números da casa em que Larissa vai pisar no percurso de volta depois do número 8. Então, na volta vai ser 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Esses números que vocês vão registrar. Qual é a solução? Larissa, Manuel e Kiara estão terminando uma rodada de boliche. Observe as imagens. Vocês vão contar primeiro as garrafas que estão em pé. No caso da nossa primeira amiguinha, Larissa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garrafas em pés. Então, em um quadradinho eu vou colocar o número 7. E quantas garrafas deitadas? 1, 2, 3. E no outro quadradinho eu vou pôr o 3. Primeiro quadradinho eu registro quantas garrafas tem deitada e no segundo quantas garrafas tem em pé. Aí tá perguntando aqui, ó. Qual jogador derrubou mais garrafas? Nós sabemos que foi o Manuel, então escrevam o nome dele. Não precisa ser colorido, eu fiz assim para que vocês identifiquem as vogais das consoantes. Manuel. 40. João Caetano se juntou ao grupo para jogar antes da rodada acabar. Quantas garrafas ele precisa derrubar para vencer? Pinte a seguir todas as possibilidades que ele pode ganhar, tá? Então, são 4 possibilidades que vocês farão, ok? Com as cores que vocês quiserem. Aqui, no caso, vocês têm que ter uma sequência onde não repita as cores. Então, vocês podem escolher as cores, só não pode repetir na mesma ordem. Tem que ser cada possibilidade em uma ordem. E são 4 possibilidades, ok? Pinte a bola que falta para completar 10 bolas vermelhas e 10 bolas verdes. Então, nós vamos precisar pintar 2 bolas de vermelho e 4 bolas de verde na 2. Página 41. Pinte a quantidade de quadradinhos indicada em cada coluna do gráfico. Então, nós temos um gráfico e observem que do 1 até o 10 está pintado a quantidade correspondente. O 1, um quadradinho, 2, 2 quadradinhos, até o número 10, ok? O que acontece de uma coluna para o outro no gráfico? Conte aos colegas e ao professor. Podem me contar em um áudio no WhatsApp o que acontece do 1 para o 2. Quantos quadradinhos você coloriu até a última coluna? Se cada número representa um quadradinho, e aqui termina em 10, sabemos que são 10 quadradinhos, ok? Quantos quadradinhos você coloriu na primeira coluna? Quantos vocês pintaram na primeira coluna? Coloquem aí. Leia as seguintes frases. O número 10 é maior que o número 1. O número 1 é menor do que o número 10. Você concorda com elas? Por quê? Conte aos colegas. Pode me mandar um áudiozinho falando por que o 10 é maior que o 1 e por que o 1 é menor que o 10. Em sua opinião, depois da última coluna do gráfico, quantos quadradinhos coloridos teria a próxima coluna? Se a próxima coluna seria o 11, teria 11 quadradinhos, certo? 42. Circule as figurinhas com diferentes cores para classificá-las em grupos distintos. Depois faça o que se pede. Nós temos 4 grupos aí nessas figurinhas. De esporte, de animal, de carro e super-heróis, ok? Então, escolham 4 cores e aí vocês vão pintar, circulando todos os animais de uma cor, todos os super-heróis de outras, todos os carros de outra e todas as pessoas que estão praticando esporte de outra cor. Ao total, 4 cores, que são 4 grupos. Aí aqui vocês vão colocar
anote ao lado de cada linha o nome da categoria das figurinhas. Depois, pinte a quantidade correspondente a cada montinho. No esporte é a primeira. Vocês vão colocar esporte na primeira. Quantas pessoas praticando esporte eu tenho? Pinta a quantidade correspondente. Animais. Quantos animais em figurinhas eu tenho? Vai pintar a quantidade correspondente. Carro. Quantos carros eu tenho? 2. Então, eu vou pintar 2 quadradinhos. Super-heróis. Vamos contar os super-heróis e pintar a quantidade correspondente. Qual categoria tem mais figurinhas? Nós vimos que é o do animal, ok? Quantas figurinhas tem um montinho de super-heróis? Contem quantos quadradinhos vocês pintaram e coloquem o número aqui. Quantas figurinhas a categoria mais numerosa tem a mais que a categoria com menos figurinhas? 6 figurinhas a mais. Bem, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam com capricho e com atenção às atividades. Qualquer dúvida, podem me procurar no grupo de WhatsApp. Um beijo e até a próxima!